Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini, é uma alegria estar aqui novamente com vocês em mais um episódio. E hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre pretensão resistida. Fique até o final que este episódio vai ser sensacional. Antes de iniciar, como de costume, é importante agradecer aí o curso de Direito da Univille, que incentiva todas essas discussões, todas essas conversas que a gente faz aqui no Juriscast. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecer esse curso que tem mais de 25 anos de história e também é detentor do selo OAB, recomenda, basta acessar univille.br/direito, tá bom? Lembro também que este episódio está em vídeo no Spotify e no YouTube e em todas as demais plataformas de consumo de podcasts em áudio. Então, se você quiser consumi-los em áudio, perfeito. Se quiser conhecer os nossos rostinhos, basta acessar o Spotify ou YouTube. Tudo certo? Bom, feitos aí os agradecimentos e os avisos, vamos ao que interessa, a pauta, né? Vamos falar sobre pretensão resistida, que se fala como se trabalha com ela em 2024 e, acima de tudo, vamos apresentar aqui a nossa referência, né? Todo episódio do Juriscast é composto por um especialista nessa temática e hoje não será diferente, tá? Nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Moraes de Andrade, ele que é advogado, doutor em Direito, professor da PUC São Paulo. Ele foi coordenador geral do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, é presidente da Associação Brasileira de Relações Empresa-Cliente, a ABRAREC, e é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ele tem experiência em Direito do Consumidor, Tecnologia e Judicialização de Conflitos. Então, em nome da audiência e em meu nome, Dr. Vitor, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Oi, Thiago, obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite, para todos aqueles que estejam nos vendo ou nos ouvindo. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui com a ProJuris, para quem está no dia a dia da advocacia, é um parceiro importante para a empresa e para os escritórios, então vai ser um bate-papo interessante, o tema da pretensão resistida e judicialização. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma alegria cada episódio do Juriscast. Eu tenho a honra aqui de ser o mediador da conversa, mas acima de tudo eu sou um grande aluno. Sempre aprendo algo, sempre saio desse episódio com mais conhecimento do que quando eu entrei e hoje não vai ser diferente. Espero que você aí na audiência também sempre conclua, sempre também tem essa percepção, de concluir o objetivo do Juriscast, que é multiplicar conhecimento ao compartilhá-lo, Então o Vitor veio aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente, muito obrigado. Vamos ao que interessa, eu gosto de começar com contexto. Então, por mais que a nossa audiência seja jurídica, tem muito advogado aqui de escritório de advocacia, pessoas de departamentos jurídicos, alunos, estudantes de direito nos acompanham, então eu gosto de começar com contexto. Então, para iniciarmos essa conversa, eu pediria que você definisse para a gente a tal da pretensão resistida, e o seu contexto e relevância, para a gente, a partir dessa definição, a gente conseguir fazer uma conversa ainda mais rica, pode ser? Claro. Eu acho que a ideia de pretensão resistida, Thiago, ela vem num contexto maior. A discussão da pretensão resistida, ela sempre foi, teoricamente, uma questão técnica, de um pressuposto de validade processual. Eu preciso que alguém resista ao meu pedido e, com esta resistência, a única saída que me resta é procurar o judiciário para resolver o meu pedido. Mas não é exatamente isso que a gente está falando quando a gente traz essa discussão da pretensão resistida neste contexto atual. A pretensão resistida ela vem embrulhada num contexto de excesso de judicialização, um excesso de judicialização que custa muito caro para o país. A gente fala hoje que o sistema de justiça custa cerca de 100 bilhões de reais por ano. Tem mais investimento no sistema de justiça do que na educação básica e saneamento. Então, enfim, e nem estamos aqui para dizer se isso está certo ou errado. Talvez falte investimento em saneamento e na educação básica, não eventualmente tenha muito investimento no sistema de justiça. Mas isso acaba impactando na prestação jurisdicional, na justiça que vai ser entregue para o cidadão, para nós, enfim, todos nós somos cidadãos, ainda que nenhum de nós tenhamos um processo, eventualmente, ou trabalhe com isso, a lentidão, o custo impacta nas nossas vidas. Veja,
o CNJ traz esse dado de 100 bilhões, é quase como se nós disséssemos que toda a população, né, todas as pessoas economicamente ativas no país contribuísse aí com R$ 500 por ano, né? Então, enfim, é muito dinheiro, a gente tem um atraso muito grande, há um uso irracional do sistema de justiça, na minha percepção. Isso não significa que a gente precise, a gente vai conseguir nessa conversa definir uma causa única, né? Uma bala de prata para identificar esse problema. Mas existe uma complexidade de situações e fatos que a gente precisa tratar sobre ela. Afinal de contas, pretensão resistida, o que significa, em que contexto ela vem e por que, recentemente, né, tem um projeto de lei que visa trazer um novo conceito mais rígido de pretensão resistida para evitar a entrada de novas ações no Poder Judiciário. É assim que funciona? As pessoas demandam porque elas querem, né? A cultura do brasileiro é uma cultura de litigância, ou eu não litigo porque eu quero, litigo porque é necessário, eu vou restringir o acesso das pessoas à justiça, eu vou reduzir a atividade da advocacia quando eu faço dessa forma. Enfim, todas essas questões estão envoltas nesse tema, né? A justiça é uma prestação de serviço público essencial para quem tem dinheiro, como é que fica o pobre na situação, enfim, não é uma conversa simples, né? O conceito é simples, mas o contexto não é. Mas vamos bater um papo e tenho certeza que a gente vai acabar essa conversa com muito mais dúvidas do que a gente começou, e eu acho que é isso que interessa nesse momento. Tem uma frase que diz que o que move o mundo são as perguntas, não as respostas, né? Então, se essa nossa conversa aqui gerar dúvidas e perguntas nas nossas cabeças e na cabeça do pessoal que nos acompanha aí na audiência, acho que estamos fazendo um bem à discussão, né? Um bem social. Então, tomara que geremos essa inquietude aí, essas dúvidas. Nós estávamos conversando antes aqui em off, né? A respeito dos canais aí quase que oficiais hoje, né? Onde os consumidores podem buscar uma comprovação dessa sua pretensão, essa resistência à pretensão, como consumidor.gov, como Sindec, e falávamos inclusive de números disso, que nos dão um indicativo de, poxa, como estamos nessa linha, já estamos vivendo esta era de termos boas referências ou não, ainda nos falta formas de utilizar bem esse tema. Como é que você entende, até porque você tem uma experiência muito grande aí na área do direito do consumidor, né? Como é que você entende que estamos hoje nessa linha, já entendemos bem o propósito deste artefato jurídico e os advogados o utilizam bem ou entendem bem para utilizá-lo ou ainda não? Como é que você acha que os números falam com a gente ou até com sua experiência pessoal, né? Estamos bem ou não estamos nessa linha? Estamos entendendo bem? Tiago, vamos dar alguns passos para trás, né, para a gente entender um pouco essa conversa. Porque quando a gente faz um recorte no consumidor, a gente está deixando muita coisa para trás. E quando a gente fala do problema de judicialização e pretensão resistida no país, a gente fala de muita coisa. A gente fala de ações trabalhistas, a gente fala de ações de execução fiscal, e a gente, claro, fala de ações de defesa do consumidor, que não é a maioria, claro, é uma grande parte. Né? Há algumas dúvidas, mas eu diria que o volume de ações de direito do consumidor no país giram em torno de 30% a 40% das ações em trâmite. O maior problema de litígio no país é execução fiscal, né? Então a gente precisa dar o peso adequado para as nossas discussões, claro, para não transformar, né, a judicialização da defesa do consumidor como o grande problema do custo Brasil. Não que não corresponda, mas eu acho que nós temos um grande volume de ações trabalhistas, eu diria um volume irreal e absurdo de ações trabalhistas no país. Nós temos um volume de execuções fiscais absurdo e irreal. Nós temos um volume de ações de defesa do consumidor também. Então, a nossa conversa, ela é um corte do problema de judicialização no país. É o corte na área de defesa do consumidor. A gente poderia ter uma conversa longa aqui sobre o volume de ações trabalhistas. E só uma pequena digressão, né? Mudando de assunto para continuar no mesmo assunto, né? A gente tem há alguns anos uma tentativa de mudanças de regras, de leis, para incentivar canais
antigamente se chamava meios alternativos de solução de conflitos, né? Sim. Hoje, as pessoas têm preferido chamar meios adequados de solução de conflitos, porque o alternativo seria uma via ao principal, enquanto o adequado é o principal. Então, canais de mediação, conciliação, até mesmo procedimentos arbitrais em determinadas temáticas, são canais que ajudam a resolver problemas. Então, vamos lá, é quase como se nós disséssemos, quando a gente vai fazer esse recorte, portanto, a gente está falando de problemas de direito do consumidor, eu diria o seguinte: problemas de direito do consumidor, eles sempre serão resolvidos. Sempre vai ter uma solução. A grande questão é a qual custo? Então, não há dúvida que resolver problemas de consumidor na justiça, no poder judiciário, é a forma mais cara de resolver conflitos e, portanto, é ineficiente. Então, não significa que só as empresas deveriam ter interesse em reduzir litígios na justiça, mas toda a sociedade deveria ter esse interesse, porque é algo que custa para o bolso de todo mundo. Claro que existem demandas, que a gente pode falar de demandas justas, injustas, mas a gente não vai ficar aqui discutindo os casos concretos, né? Tem situações realmente que têm pretensões e as causas, elas são as mais longínquas possíveis. A gente pode falar um estudo de causa que a gente pode avaliar, por exemplo, será que é uma questão de incentivo, né? Olha, a questão da justiça gratuita é um incentivo para a judicialização, porque quem ajuiza tem um baixo risco de sofrer uma penalidade por processar alguém indevidamente, porque se eu processar e perder, o meu custo foi zero, porque muitas vezes o patrono advogado, ele tinha um honorário só de êxito, a justiça não cobrou nada para eu entrar, então eu não tenho uma barreira, né, de entrada para esse tipo de pretensão. Essa pode ser uma consequência. Talvez dificuldades de acesso e uma certa ansiedade de resolver problemas mais rápidos possíveis também pode ser um canal. Talvez algumas análises que vão demonstrar que a judicialização tenha a possibilidade de gerar um ganho maior para quem entra com ação. Tanto é verdade que nos últimos anos a gente vem olhando a criação de fundos de investimento, entrando nesse mercado, né, o que a gente chama de finance litigation. Então, poxa vida, eu estou falando de um sistema que vai levar justiça para as pessoas, ou eu estou olhando um grande sistema financeiro judicial, né, que vai permitir com que as pessoas defendam de uma melhor forma os seus interesses econômicos. Só fazendo um adendo, a prova disso é que a gente fez 2 episódios aqui já sobre essa temática, né, de empresas e fundos que fazem a compra aí de causas, precatórios, honorários, justamente nessa mesma linha, confirmando a sua teoria. Então, para quem quiser se aprofundar, tem Juriscast sobre isso aqui também. Então, esse é um bate-papo interessante, né? Quando a gente, por exemplo, né, eu vou voltar para o trilho, mas só ainda aquecendo os motores aqui nesse começo de conversa, quando a gente olha para os departamentos jurídicos de empresa, é comum, né, o departamento jurídico, os escritórios, terem metas para você ter que diminuir a quantidade de ações. Sim. Daí, eu digo assim, mas como que eu vou evitar da pessoa entrar no fórum? Uma coisa, depois que entrou, eu faço acordo, mas como que eu vou evitar da pessoa de entrar? E a gente tem discutido hoje com algumas circunstâncias onde o departamento jurídico tem tido a necessidade de ter verba de marketing para que ele consiga comprar AdWords no Google, para quando alguém digitar tive um problema com a empresa tal, apareça como item preferencial no buscador, não a empresa, o escritório que queira comprar aquele crédito, mas sim o canal de atendimento, o saque, o canal de ouvidoria, a indicação da plataforma consumidor.gov ou outros canais de composição. Mas, enfim, voltando ao nosso começo, né, a ideia que se coloca de pretensão resistida nos traz a seguinte questão. O consumidor que tiver um problema, qual caminho ele deve seguir? Existe caminho certo, existe caminho errado? Existe caminho honesto e caminho desonesto? Existe caminho justo e caminho injusto? Discutindo muito o tema da tecnologia, quase muitas vezes, né, o consumidor que entra com ação sem procurar a empresa antes, ele é taxado de um consumidor de má fé muitas vezes. Será que isso é verdade? Ou ele está fazendo um raciocínio econômico e o consumidor não pode, né, eventualmente fazer um raciocínio econômico para preferir a judicialização do que a solução mais barata por outros caminhos. Eu advogo
tenho uma advocacia empresarial, né? A minha atividade toda é nesse sentido, e alguns temas colocam em xeque algumas posições e a gente não pode deixar de discuti-las. Como que nós vamos racionalizar o acesso à justiça e a indenização para consumidores nesse sistema? Para finalizar, Thiago, e deixar passar a bola para você de novo, né? A gente tem um setor que é muito atingido, né? Que é o setor aéreo e outros setores, onde se eu atrasar meu voo e eu der um Google aqui e fale, olha, antes de você entrar, eu te antecipo um dinheiro e você repassa o seu direito de processar a empresa para mim. Isso está certo ou está errado? Né? Isso é advocacia predatória, né? Como a gente tem discutido, isso é advocacia fraudulenta, isso é um uso não racional do sistema de justiça, é ausência de responsabilidade judiciária, é falta de urbanidade processual, enfim. Então, colocado o problema na mesa, agora a gente precisa, aos poucos, achar um caminho para transitar sobre ele, porque eu garanto para você que todo mundo tem um pouco de razão nessa história. Né? Tiveram alguns debates recentes, né, no STJ, em audiência pública, na Câmara dos Deputados por conta do projeto de lei 533, e todos os atores desse processo puderam colocar a sua versão. O que eu vou fazer na nossa conversa talvez seja trazer todas as versões existentes, né, até para todos que estão nos ouvindo, saber que além da minha posição existem outras, né, e cada um que busque a que melhor lhe agrade, lhe atenda, e eu coloco a minha posição. O que nós não podemos fazer nessa conversa é declarar uma posição única, porque eu acho que isso empobrece as discussões, empobrece os argumentos e não nos permite evoluir para uma solução ou um caminho que faça bem para a sociedade. Então, é por aí que a gente vai, né? Eu sou um entusiasta do que a gente chama de desjudicialização, né? Eu sou presidente de uma associação que lida com o tema de atendimento e ouvidoria, e a nossa bandeira desse ano é desjudicialização. Né? A gente fala que o judiciário é a pior forma de resolver problemas e que os melhores canais de resolução são os canais próprios de atendimento ou, eventualmente, os canais públicos de autocomposição para resolver problemas. Que não pode permitir a privatização da justiça, porque, no meu entendimento, isso é um mal para a sociedade, onde a justiça se torna um ativo que é transacionado ao bel prazer daquele que tem o maior poder econômico. Isso acaba se tornando um prejuízo para todos nós. Mas é isso, Thiago. Vamos lá, o que a gente... E a nossa conversa aí? Não, eu já ia emendar, porque a gente vai falar da proposta de lei, acho que a gente tem que falar sobre ela, mas você tocou num ponto relevante, que é justamente a justiça costuma ser cara e demorada, para ambos os polos, né? Então, assim, não é o melhor jeito de resolver qualquer tipo de conflito. E quando a gente fala de pretensão resistida, não deixa de ser uma medida oportuna para tentar desafogar o judiciário, como você falou, tentar utilizar uma maneira diferente do que a judicial para resolver esse conflito. E a minha pergunta para você é, será que ainda não estamos usando bem deste artefato, né, da desjudicialização? Ainda não utilizamos isso por ser algo cultural, é algo estratégico, talvez tenha até conexão com os pontos ali que você falou, que você vai compartilhar com a gente aí, pontos de vista dessa discussão da proposta de lei. Você acha que o que falta para a gente utilizar mais e melhor esse recurso que já está à nossa disposição, né? Olha, eu falando das posições, né, eu costumo fazer um raciocínio talvez mais simplista, que é pensar a vida das pessoas com problema. Né? Quando eu tenho um problema, o que eu faço? Quando minha mãe tem um problema, meu irmão, meu primo, meu amigo, as pessoas que trabalham comigo no escritório, quem eu aconselho. E veja, pessoas que têm percepções diferentes do mundo. Né? Se a gente analisar o país, a gente tem, claro, 6, 7% de pessoas analfabetas. Dependendo da região do país, a gente supera 50% de pessoas com analfabetismo funcional, pessoas que têm dificuldade de compreensão e de entendimento, né? Compreendem palavras, mas não conseguem compreender situações mais complexas. Quando você vai olhar os indicadores de educação,
a gente tem uma dificuldade, né, das pessoas de compreender matemática, português. Essas questões, por mais que a gente fuja um pouco da discussão do judiciário, a gente precisa trazer a realidade socioeconômica e educacional do país para essas discussões, né? Não tem como a gente tirar essas discussões, porque no final do dia a gente precisa discutir como eu estou informando, falando de relação de consumo, né? A gente poderia falar de trabalhista, que é um outro tema que eu discuto muito também, mas quando eu tenho um problema, que informação eu recebi antes para saber quais eram os caminhos que eu tenho para resolver um problema quando esse problema acontecer? Eu fui educado para isso, né? É fácil eu acessar esses canais? Claro, porque a gente, ao mesmo tempo que tem que falar de pretensão resistida, que a minha posição, eu acho que o acesso à justiça deveria ter alguns pressupostos, não só da pretensão resistida em si, né, de eu demonstrar que eu tentei resolver, mas inclusive de preço. Qual que é o valor envolvido? Um processo, dependendo da região do país, custa de R$ 1.200 a R$ 2.500 por estado. É quase como se nós disséssemos que processos abaixo desse valor é mais barato para o estado abrir um caixinha e dar o dinheiro para a pessoa do que deixar o processo tramitar. Então, acho que a gente tem que olhar um pouquinho para isso e falar o seguinte, olha, como que na venda do produto ou contratação do serviço, eu informo as pessoas. Acho que esse é um caminho. Lembrar que nas relações de consumo, o momento da compra ou da contratação é um momento de excitação, né? Muitas vezes o consumidor não quer ouvir onde ele vai reclamar se ele tiver um problema, mas as empresas têm uma jornada de relacionamento com esse consumidor para poder falar em outras oportunidades como que ele faz para resolver os problemas, né? Dar os canais de fácil acesso. A gente vive uma questão que é a seguinte: olha, se o consumidor reclamar no canal de autocomposição no Gov, ou no Sindec, ou no Procon, o prazo são 10 dias para resolver. Se o consumidor faz uma reclamação na rede social, a empresa resolve na hora. Importante a gente pensar na jornada do consumidor, né? Como ele é informado, e não é só informado, né, Thiago? A gente vai falar de informado e educado, né? Informar é uma coisa, educar é outra. Então eu preciso ajudar esse consumidor a ter uma educação de quais são os caminhos que ele faz para resolver os problemas. E todos nós reagimos a incentivos. Se para eu resolver um problema, mesmo nos canais rápidos, né, de Procon igual eu demoro 10 dias, o que é muito bom, mas se eu faço uma reclamação na rede social, se eu resolvo em 1 hora, 2 horas, a tendência do comportamento das pessoas é ir para o caminho que eu tenho uma resolução mais rápida, mais eficiente. Sim. Então, eu preciso cuidar também de como eu lido de forma consistente com todos os canais de atendimento. A gente brinca, né? As empresas são multiportas, mas são mono-orçamentárias, né? Então, é muita porta para receber, mas um orçamento só para dividir, para resolver todos esses problemas. Então, a gente precisa passar pela parte de educação, porque uma vez o consumidor educado, caso ele demande, sem ter tentado falar comigo, eu consigo demonstrar que aquela demanda não precisaria estar no judiciário. E até reforço que um pedaço dessa responsabilidade pela educação também deveria partir dos próprios advogados, né? De incentivar, explicar o porquê das coisas, né? Eu acho que acho que todos têm um papel, né? Acho que a advocacia tem um papel, as empresas têm um papel e o indivíduo tem um papel. Não é? Assim, todos nós, como cidadãos, temos responsabilidade. E a gente nunca pode esquecer que o bom senso, né, o bom sensismo é algo relevante, né? A partir do pressuposto que o consumidor, né, claro, não podemos esquecer da questão da vulnerabilidade, da hipervulnerabilidade em algumas circunstâncias. Não é isso, né? Não não olhar para essa dificuldade que alguns consumidores têm. Mas a gente precisa partir de uma régua que as pessoas têm alguma consciência. Todos consomem, compram produtos e serviços e que, de alguma maneira, têm ciência que existem canais e caminhos para resolver problemas. Então, a ideia da pretensão resistida, ela vem nesse contexto, né, de criar parâmetros e pré-requisitos para acesso a um serviço público essencial, que é caro. Portanto, se eu inundar o Poder Judiciário
de problemas não relevantes, problemas relevantes vão sofrer um atraso para que sejam resolvidos. Então, não é interesse da sociedade que problemas que possam ser resolvidos fora da justiça sejam resolvidos na justiça. E vai custar mais caro, vai demorar mais e vai deixar problemas relevantes no segundo plano. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de lado a discussão que, se a pretensão resistida exclui do acesso ao judiciário pessoas, né? Que essa é o contraponto. Será que fixar pretensão resistida seria excluir pessoas do acesso à jurisdição, que é um direito constitucional? E parece que não, né? O fato de eu criar um rito de passagem não significa impedir o acesso. E a gente não pode confundir, na minha visão, acesso à justiça à jurisdição, que é o acesso ao poder judiciário. Esse, na minha visão, poderia sofrer algumas restrições de pretensão resistida, de valores envolvidos, de tentativa prévia de mediação e conciliação. E se isso não funcionou, claro, né, colocar um juiz, né, que é um concursado, que custa caro para o Estado, para toda a sociedade, resolver aquele problema. Eu lembro, né, no primeiro ano da faculdade, que nós líamos um livro chamado A Luta pelo Direito, do Rudolf von Ehring, e essa era uma discussão: será que o exercício do direito vale qualquer valor? Eu não posso sopesar o direito envolvido ao valor que ele custa para ser garantido? Eu acho que a gente precisa ter alguma racionalização do acesso à justiça. Então a gente tem esse cenário. Um cenário que permeia essa discussão da pretensão resistida é o que a gente chama hoje de alguns chamam, eu não gosto do termo, né, de advocacia predatória, que seria uma judicialização em massa. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça e diversos tribunais têm normativos onde eles tentam classificar o que é uma pretensão, uma demanda predatória, tentando separar o que é uma demanda predatória de demandas em massa. Alguns defendem que a demanda em massa é natural porque os problemas são em massa, já que os serviços não são mais vendidos individualmente, sempre de caráter coletivo, de maneira que a litigiosidade em massa ela é uma consequência da atual sociedade. Então essa é uma discussão também importante. Eu costumo dizer que todos nós devemos combater a advocacia fraudulenta, que é aquela que usa documentos falsos, onde o autor, né, a gente está restringindo a nossa conversa a direito do consumidor, onde o consumidor não sabe nem quem é o advogado, nem o que está demandando, nem o direito que foi tutelado. Eu acho que essa é uma advocacia que tem que ser banida, caso de polícia, né? Enfim, simplificando a história. A gente tem, na minha visão, ao lado disso, o que eu costumo chamar de um abuso de direito, né? O uso irracional do sistema de justiça, que são aquelas demandas que poderiam ser resolvidas em canais de autocomposição mais simples, mais barato, sejam os públicos, como consumidor.gov, ou Procon, sejam os privados, por meio do saque e ouvidoria, e elas são levadas para o judiciário, sobrecarregando o judiciário. Eu acho que isso também tem que ser combatido. E aí a ideia da pretensão resistida que está no projeto de lei, ela pode ser bem-vinda nesse aspecto, né, de criar um rito de passagem antes de se ir ao judiciário, deixando ao judiciário aqueles casos onde realmente o consumidor, não satisfeito com a posição da empresa que foi dada, possa socorrer ao judiciário garantindo o seu direito constitucional. E claro, nós não podemos criminalizar ou demonizar a classe dos advogados que exercem a sua função de forma livre, que tem pleno direito de demandar, né, tentando garantir não um direito seu, mas um direito do cidadão. A grande questão é: precisamos racionalizar este acesso à justiça para que nós tenhamos uma justiça boa para todo o país, seja ela eficiente, seja ela mais barata, seja ela mais rápida, e que os conflitos sejam cada vez mais diminuídos, né? O debate que ocorreu no STJ, né, sobre a temática da pretensão resistida foi um debate muito interessante, com diversas posições. Na hora do judiciário falando que não cabe mais processo na justiça, né? Tem juízes julgando, sentenciando 6, 7, 8 casos por dia, né? A gente precisa racionalizar para melhorar a qualidade das decisões judiciais. E, ao mesmo tempo, pessoas defendendo que nós chegamos a esse ponto porque o sistema de justiça virou
a extensão do balcão de atendimento de algumas empresas, que não mantêm uma estrutura de atendimento adequada e terceirizam para a justiça, porque pior que seja, ainda seria um caminho. Não me parece, eu não concordo com esse argumento, mas esse é um argumento que sempre é colocado. É um argumento que o consumidor não acorda querendo processar ninguém, mas ele é levado a isso porque o seu problema não é resolvido, tirando os casos, obviamente, de má-fé. Então esse é o cenário que a gente está. E aí, Thiago, acho que cada um precisa assumir um papel nesse debate. Né? O papel que eu assumo, seja como professor na Faculdade de Direito, seja como presidente de associação que trabalha com relacionamento, eu assumo um papel que os problemas devem ser resolvidos, os problemas de consumidor devem ser resolvidos prioritariamente nos canais de atendimento das empresas. No SAC, seja telefone, chat, etc., ou nos canais de ouvidoria. É mais rápido, mais eficiente, obviamente melhor para todos. Se esse sistema não funcionar, os canais públicos, consumidor.gov e Procon, que vão registrar no Proconsumidor. Eu tenho uma posição contrária a canais privados de reclamação. Eu acho que os canais privados de reclamação e plataformas têm incentivos muito ruins para a sociedade. Os incentivos dessas plataformas é o incentivo de quanto pior, melhor. E a gente não pode ter um raciocínio, um incentivo do quanto pior, melhor para tratar este tema. E se esses canais falharem, obviamente, sobra ao consumidor o direito de demandar judicialmente, né, mostrando que ele percorreu esse caminho. E a gente precisa, obviamente, melhorar essa trilha, deixar o consumidor melhor informado dos caminhos que ele tem, ser um caminho fácil, simples e acessível, barato para o consumidor demandar e reclamar. Eu não posso ter um sistema mais fácil na justiça do que no atendimento ou na ouvidoria. Então a gente precisa ir por aí. Eu acho que esse é um desafio de todos nós, mas é um debate que desperta paixões, né? Um debate que eu brinco é um fla-flu, né? Você vai ter, parece que sempre de um lado, a turma do consumidor, daqueles que alegam que estariam defendendo os consumidores, você vai ter de outro lado a turma que alega defendendo o setor privado, você tem um terceiro que defende a eficiência da estrutura do Estado, e todos com um pouco de razão, né? A questão é, quem vai ter essa serenidade de falar o seguinte, olha, deixa eu pegar um pedacinho da razão de cada um e transformar numa política pública que seja eficiente, e se talvez essa política pública desagradar a todos, talvez seja a melhor, né? Que desagrada um pouco de cada um e ela consiga ficar de pé. É um pouco esse cenário que a gente tem, Thiago. É isso aí, meus amigos. Dr. Vitor Moraes de Andrade falando sobre a pretensão resistida e a judicialização. Muito importante o tema e muito rico, como vocês acabaram de ouvir nessa última colocação dele. Faz total sentido. E eu concordo com essa sua posição que se só um desses lados aí for bem atendido, os demais provavelmente vão estar sendo mal atendidos. Concordo com a sua opinião. Bom, você que está nos ouvindo aí em casa, no trabalho, no carro, muito obrigado pela sua audiência. Por favor, se você puder, primeiro, compartilhe esse episódio com algum colega seu, alguma pessoa que queira discutir o tema, aprender mais sobre o tema, manda para ele esse episódio. E também, se não for pedir demais, avalie esse episódio. Além de deixar um comentário aí para eu conhecê-los, mas avalie, deixe seu joinha, deixe suas estrelinhas, deixe seu coraçãozinho no canal onde você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. Avalie esse episódio para a gente confirmar que estamos sempre produzindo episódios legais para vocês aí do outro lado, tá bom? Bom, seguindo na sua linha, doutor, eu concordo com a sua linha argumentativa e eu fiquei aqui pensando, poxa, falando dessas opiniões e falando desse possível projeto que visa fazer uma definição mais clara do que seria e, né, a pretensão resistida e qual seria o seu uso ideal, a não existência dele hoje já está causando tratativas diferenciadas, né? Eu já vi processos onde o juiz utiliza esse argumento de que a não existência de evidências, né, de ter sido feito aí um contato prévio entre as partes, invalida a causa, então sem resolver o mérito, mas ele extingue a causa. Tem outros juízes que são o contrário, né, seguem normalmente
Então, essa ausência de uma definição no lado do judiciário pode estar tendo interpretações diferentes e, normalmente, interpretações diferentes levam a jurisprudências, né? Então, como é que você está vendo essa tratativa alternativa, vamos falar assim, com jurisprudência ou entendimentos que estão levando essa discussão já na prática, né, para algum caminho, seja ele qual for? Como é que você vê este momento atual, do jeito que as coisas estão hoje? Estamos indo para um caminho bom, para um caminho ruim, para um caminho ainda mais bagunçado? E será que neste ponto de vista também esta definição com um projeto de lei, este ou algum similar, né, não ajudaria também nesse alinhamento? Olha, é verdade, né? A gente vem acompanhando diversas decisões. Eu acho que as iniciativas de diversos tribunais, né? O CNJ tem um banco de decisões e notas técnicas interessantes sobre litigância predatória, né? Tentando demonstrar como os tribunais têm tratado isso. É um material interessante para quem estiver nos ouvindo poder consultar posteriormente. Só dá um Google CNJ litigância predatória que vai aparecer lá um canal. Mas eu acho que claro, a tentativa do projeto de lei é simplificar e permitir uma maior segurança jurídica, né, para que os juízes eventualmente possam exigir uma determinada comprovação, né, de tentativa de conciliação, e evitando com isso um trâmite processual desnecessário. Eu acho que boa parte dos juízes já tem sido muito cuidadosos em analisar a ideia de pretensão resistida, muitas vezes chegando ao ponto de indeferir a petição inicial, ou muitas vezes entendendo que não houve prova suficiente para o pleito do consumidor. Veja, Thiago, de novo, né, não quero nem complicar, mas também não quero simplificar, né? Porque quando você vê essa situação, você tem vários efeitos, né? Por exemplo, você tem um volume grande de demandas nos canais consumidor.gov e outros, de pessoas que só fazem um pedido para ter um número de protocolo, para poder na justiça falar que entrou em contato com o SAC, com a ouvidoria e tem um protocolo, mas é um protocolo que muitas vezes não diz nada. E aí você acaba sobrecarregando as áreas do setor empresarial, que analisam subsídio, tem que analisar e buscar número de protocolos que não existem, ou cujo objeto do pedido de protocolo não se relaciona com aquele que foi apresentado no processo. Então, claro, o que eu quero dizer com isso é que eu não sei se a gente tem uma cura para a má-fé nesse caso, né? Sim, a gente começou a ver uma utilização desses canais para pessoas que querem cumprir o pressuposto formal para tentar reduzir a chance do seu processo ser extinto, sem julgamento de mérito e eventualmente contar com uma sorte de uma decisão não analisada, algo do tipo, um acordo não previsto. Então, eu acho que a gente tem esse cenário. Então, eu vejo com bons olhos o projeto, talvez dependendo, claro, alguns ajustes. De novo, não é bala de prata, não é esse projeto de lei que vai resolver o problema, porque eu eventualmente vou buscar outros caminhos de ter essa demonstração. É realmente preciso um trabalho de fôlego, de formação, educação, demonstrar que foram disponibilizados caminhos, que eles são rápidos, funcionam, que o consumidor não tem direito. Isso exige um investimento enorme por parte das empresas de ter as suas áreas de atendimento ao cliente, ouvidoria, vinculada com áreas de subsídio para entrega, né? E eventualmente permitir uma defesa, uma apresentação de argumentos que seja consistente, e penalizar aqueles que demandam de forma não razoável, né? Eu acho que enquanto nós não impusermos penalidades duras àqueles que demandam de forma irrazoável, não racional, o problema não para. Mas isso é uma conversa que tem que ser sensível para a gente não excluir aquele cidadão, aquele consumidor que foi lesado, que tentou resolver, que ficou na fila 10 horas para tentar resolver algo que não deveria. Né? A gente tem uma discussão em paralelo até os tribunais, né? Dando indenização pelo tempo perdido para a resolução de problemas, né? O chamado desvio produtivo. Então, isso não pode, claro, excluir o consumidor que foi maltratado por uma empresa, que foi mal atendido, mas eu acho que o judiciário deve ser reservado a esses casos, né? Aos casos que realmente demandem uma atuação de um juiz togado, que vai analisar detidamente aquela causa, aplicar o direito de forma dura e consistente. Não para resolver problemas que
poderiam ter sido resolvidos no saque, na ouvidoria, de forma melhor e mais barata para todo mundo. Então, a gente tem esse canal, né? Esse é uma questão importante para a gente sempre lembrar da sensibilidade de atendimento do consumidor vulnerável. Aquele consumidor que não sabe falar direito, não sabe se expressar, não sabe buscar o seu direito, não sabe utilizar eventualmente as ferramentas de solução prévia e que precisam de um apoio maior. E aí as empresas têm que estar preparadas para atender com cuidado esses consumidores. Por isso que a gente, na Abrarec, que é a associação que eu participo, a gente defende. Olha, precisamos fortalecer as áreas de atendimento e ouvidoria, porque isso nos ajuda a reduzir problemas futuros e, eventualmente, demonstrar que a empresa agiu com boas práticas e boa fé, reduzindo a litigiosidade. E tem um alerta aí, né? Realmente, nós chegamos a um ponto de judicialização assustador. Seja no consumidor, seja no trabalhista, algo que não cabe, na minha visão, dentro de uma sociedade equilibrada. Mas é isso, Thiago. Falamos bastante. Legal. Que ótimo, né? Eu gosto assim. Ainda bem que dá para ouvir no 2x, né? O podcast ou não? Dá. Se a gente tivesse uma justiça que pudesse acelerar, né? Com 2x, Nossa. 3x, seria melhor. Não precisava de projeto de lei para isso. Pois é. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Vou fazer uma pergunta mais difícil para a gente finalizar aqui. Um pouco de futurologia, um pouco de opinião, tá? A gente falou aqui bastante sobre a pretensão resistida nesse panorama do direito consumidor. Mas pensando, né, em você como especialista e que citou logo no início da nossa conversa, que isso aqui não se aplica apenas ao direito do consumidor. Você entende que este projeto de lei resolveria todos os problemas, ou boa parte dos problemas também das outras áreas, ou do judiciário como um todo, sim ou não? E se não, o que você sugeriria para que a gente tivesse um futuro mais próspero, né? Considerando este projeto de lei, uma variação dele, ou o seu projeto de lei sugestivo aí que eventualmente poderia ajudar mais pessoas, mais naturezas de causa, né? Mais entidades nesse futuro, melhorando esse entendimento e uso da pretensão resistida. Thiago, eu acho que a ideia de pretensão resistida não é só no direito do consumidor, né? São para todas as áreas. Eu acredito que problemas fazem parte de qualquer relação, civil, trabalhista, social, e nós precisamos ter os caminhos de resolver esses conflitos que sejam mais baratos, mais simples, mais eficientes. E aí a gente tem a lei de mediação, que tem sido utilizada com bastante efetividade. Então, eu acho que nós precisamos que a justiça dê segurança jurídica a esses meios, de novo, eu não chamo mais de alternativos, adequados de resolver problemas. Então, se eu faço um acordo na justiça civil, na área do consumidor, ou no trabalhista, ou seja, em qualquer setor, tenha garantido às partes o equilíbrio, uma opção informada, a justiça tem que garantir a efetividade dessas decisões e desses acordos privados. Então, acho que isso é um bem para a sociedade. Os tribunais já vêm trabalhando com essa ideia, né? Então, nos tribunais estaduais existem as câmaras privadas de conciliação e mediação, permitem uma privatização daquilo que é transacionável, né? E aí a gente coloca tudo que é direito do consumidor. A gente precisa passar por um processo de informação e educação para todas as pessoas, para que eles busquem esses canais eficientes. E as empresas precisam entender que o consumidor é um sujeito racional, não, ele exerce um raciocínio econômico. Então, se eu tenho alguém oferecendo mais dinheiro para mim para ir por um canal, eu preciso entender, né, onde está o gargalo e ser mais eficiente na minha solução. Se eu sei que eu deixei o consumidor sem sinal, eu preciso entregar para ele uma solução antes dele reclamar no PROCON, antes dele ir na justiça. E aí nós começamos a excluir das ações aquele consumidor que buscou o caminho que visava exclusivamente o dinheiro de forma indevida, né? E aí esse consumidor, de alguma forma, não pode ser beneficiado
com o sistema benevolente que a gente tem hoje de acesso à justiça. Porque, veja, a gente fala muito que acesso à jurisdição é a justiça do pobre, mas alguns dados estatísticos vão dizer, olha, não necessariamente, porque quem acessa a justiça, você, em geral, claro, na grande maioria, né, são pessoas que têm acesso à informação, moram nos bairros mais privilegiados, né, dos seus respectivos estados, né, tem dados em São Paulo, né, feitos por algumas entidades que vão falar, olha, o acesso à justiça, ele ainda hoje ele é um acesso, vamos chamar assim, elitista de alguma forma. Então, eu preciso entender se eu estou defendendo o interesse do cidadão ou se eu estou defendendo o interesse de instituições financeiras. Infelizmente, hoje, essa é a realidade dos processos que valem muito dinheiro. Dificilmente um processo no TST, você vai discutir o direito do cidadão trabalhador. Garanto para você que boa parte das discussões você está discutindo direitos de fundo de investimento que já compraram aquele crédito. Isso não faz sentido na minha visão. Claro, faz sentido sobre o aspecto jurídico, racional, econômico, mas para mim não faz sentido como cidadão, né, de ver as estruturas públicas sendo utilizadas com este viés. Então, essa é a minha visão. Se eu fosse pensar qual é o caminho ideal, precisamos melhorar as informações para os consumidores e as demandas têm que ser resolvidas nos canais próprios, dentro daquela linha que nós conversamos. Tenta o saque, tenta a ouvidoria, não funcionou, vai para os canais privados, os canais públicos, Gov e Procon, não funcionou, a justiça é o último caminho, mostrando essa situação. E se o consumidor tinha direito e a empresa não aproveitou todos esses momentos, essa via cruz que o consumidor passou, provavelmente o juiz vai poder pesar um pouquinho mais na mão naquela decisão, já que ele viu todo o caminho percorrido pelo consumidor sem conseguir resolver o problema. É assim que eu vejo, Thiago. Maravilha, Dr. Vitor Moraes de Andrade, dando a sua visão aqui sobre a pretensão resistida à judicialização. Muito obrigado, Dr. Vitor. Aqui no Juriscast eu gosto de falar que a gente inicia conversas, mas elas não terminam aqui, né? As perguntas nascem aqui, a gente segue conversando, então, além de lhe agradecer nesse momento, em meu nome, né, por ter compartilhado o seu tempo, seu conhecimento conosco, quero agradecer em nome da audiência. E quero abrir o espaço aqui para você se despedir de quem tem nos assistido. E claro, se fizer sentido, colocar aí os seus canais, suas redes sociais ou os canais de contato à disposição, porque normalmente o pessoal gosta de seguir conversando, gosta de tirar dúvidas, falar mais sobre o tema que começou aqui e pode terminar fora daqui. Muito obrigado, tá? Thiago, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. Conta comigo aí para qualquer debate que vocês quiserem ter nesse e em outros temas, é sempre um prazer discutir com vocês. Maravilha, muito obrigado, doutor, muito obrigado a cada um de vocês que, assim como eu, aprendeu muito neste episódio aqui, ficando nele até o final, tá? Como último agradecimento e último pedido, tem aqui meu nome, @Thiago Facchini, então sigam-me lá nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, vai ser uma alegria conhecê-los e, acima de tudo, interagir com cada um de vocês. As redes sociais são para isso, né? Para socializarmos, então fiquem à vontade, me sigam, vai ser uma alegria conhecê-los. Contem para mim qual é o seu episódio favorito, o que vocês têm achado destes ricos episódios que temos produzidos por aqui, tá bom? Bom, toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast para vocês, então acompanhem, tem sempre um convidado de alto calibre aqui, como é o caso do Vitor, falando com a gente sobre um tema novo, um tema diferente para você e eu aprendermos. Fica aqui o último pedido para você compartilhar esse episódio. Leve para alguém que também tem interesse nessa temática, também precisa aprender conosco sobre esse tema, e assim a gente multiplica o conhecimento ao compartilhá-lo com mais pessoas, tudo bem? Nos vemos na quinta-feira que vem, novamente no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.